para poder nos juntarmos ao redor, em volta da fogueira. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você estava fazendo no dia 13 de abril de 2013? Tem alguém aqui que não era nascido ainda? Vocês aí que são jovinhos? 2013. Dia 3 de abril de 2013, a gente estava... Ou 3 ou 21? Deixa eu olhar aqui direitinho. 21 de abril de 2013. A gente estava num domingo na primeira base, ali na Santa Lúcia, e estava visitando da Argentina nosso amigo Lucas Consley. E a gente estava num tempo de adoração muito tremendo, a gente teve uma noite incrível na presença de Deus. E naquela noite, depois do culto, tudo dito e feito, tudo que tinha que acontecer, a gente foi conversar e compartilhar o que Deus estava falando. O meu amigo começou a compartilhar uma visão que ele teve comigo durante o nosso tempo ali na igreja. E ele falou que ele via no meio da igreja uma fogueira. E ele viu várias famílias sentadas ao redor da fogueira, em torno da fogueira. E ele via que as famílias eles ajudavam a cuidar do fogo para que ele nunca se apagasse, mas ao mesmo tempo eles também trabalhavam para cuidar dos outros, atendendo, né, as necessidades uns dos outros. E aí ele falou que essa visão, isso que ele estava vendo era o propósito que Deus tinha para a gente, e na verdade aquilo estava dando para a gente linguagem para poder expressar de uma maneira visual para que a base existe e o que a gente estava se propondo a fazer. E isso vai exatamente de encontro a nossa missão e nosso principal desejo, que é cuidar da presença de Deus, o fogo da presença de Deus nas nossas vidas e no nosso meio. Nós precisamos cultivar isso, e por isso que a gente faz noites assim como essa, mas é por isso também que a gente se reúne cada domingo, e é por isso que a gente se reúne de casa em casa. E a ideia é que em todo encontro, em toda oportunidade onde estão 2 ou 3 reunidos, tudo pode acontecer. Sabe, Deus colocou, na hora de dar fé, na hora de, sabe, aqueles memes de virar copo, assim, tentando dizer que em algumas coisas, algumas pessoas são mais exageradas do que as outras. Entende? Aí, tipo, vou botar aqui um pouquinho disso, um pouquinho. Quando Deus olhou para os carismáticos, Deus colocou fé e expectativa por coisas inacreditáveis poderem acontecer mais do que algumas outras pessoas, alguns outros grupos. E eu queria que a gente fosse cada vez mais um povo cheio de fé e de expectativa de que tudo pode acontecer quando a gente está junto. Que a gente não se reúne à toa, ou que um encontro de 2 ou 3 é algo casual. Eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando tanto com a presença de Deus, a gente para de experimentar ela de uma maneira mais simples, a gente precisa de, sei lá, encontros um pouco mais intensos, a gente precisa de um retiro de carnaval, alguma coisa assim que mude a nossa vida. Nosso coração vai ficando um pouco duro e insensível à presença de Deus. Mas eu também entendo que faz parte do que Deus tem para a gente ter esse santo desejo, essa santa expectativa de que tudo pode acontecer quando a gente está junto, por causa da presença de Deus. Porque onde a gente está reunido no nome dEle, Ele também se manifesta. Queridos, tudo que a gente precisa é Jesus, da sua presença. Ele é realmente mais do que o suficiente, mais do que necessário. Mas eu lembro também que nessa experiência lá do dia 21 de abril de 2013, ele falou da importância, o meu amigo falou da importância daqueles que estavam ao redor da fogueira cuidando bem uns dos outros. Daqueles que estavam mobilizados em torno de cuidar da presença de Deus, também estão preocupados em se o outro está bem, se alguém perto de você está bem. E uma das principais maneiras que a gente faz isso é sendo uma ovelha boa de se pastorear, com o coração aberto, com o ouvido atento, prestando atenção àquilo que está sendo dito. A gente também se torna alguém que cuida bem quando a gente se interessa pela vida dos outros e pelas coisas que os outros estão vivendo ou passando. E a gente deixa de ser egocêntrico e usando Deus só para o nosso benefício pessoal e a igreja só para eu me sentir bem
e a mensagem só se eu gostar, e o louvor só que me agradar, a gente sai do centro, né? O nosso ego sai do centro da nossa própria vida, e Cristo e o outro entra no centro das nossas vidas. E a gente vive para amar, servir, conferir se os outros ao redor da fogueira também estão bem. E uma maneira muito prática que a gente faz isso é por meio das nossas ICs, por meio do discipulado, por meio de conversas profundas e significativas, os nossos grupos pequenos. Todo mundo que hoje lidera um grupo pequeno, você é parte fundamental do que Deus disse que ia fazer nas nossas vidas. Você que frequenta um grupo pequeno, mas você é parte fundamental do que Deus disse que iria fazer. E se você ainda não faz parte, ou se você ainda não lidera, se você ainda não abriu sua casa, sabe, é uma maneira incrível da gente cuidar da presença de Deus, cuidando uns dos outros. Não queremos ser um povo só atento às incríveis coisas maravilhosas que Deus pode fazer, mas queremos ser um povo também muito atento às necessidades uns dos outros, se preocupando, né, com o coração dos nossos irmãos, se a vida deles está indo bem. E eu acho que essa visão, ela consegue organizar de uma maneira bem coesa e objetiva o que nós somos e para que nós estamos aqui. Então, ao redor da fogueira, é sobre isso. É isso que nós queremos ser, e nós queremos criar oportunidades onde nós podemos estar juntos na presença de Deus. Nosso coração aquece quando a gente está em torno do fogo, né? A gente vai esticando a mãozinha assim, o calorzinho vai enchendo nossas vidas, e aquela frieza, aquela mornidão, aquela insensibilidade vai passando, e a gente vai ganhando vida de novo. Vocês não fazem ideia, esses dias atrás em Kansas City estava menos 20 graus, e as crianças tiveram uma incrível ideia de ir no meio da tempestade de neve e montar um boneco de neve no quintal. E eu fico olhando da janela, né? Porque nessas horas eu sou um pai ausente. Eu falo, não, você vai lá e você se vira. Mas elas entram em casa, elas param assim, onde está soprando quentinho, esquentam a mão. E lá nos Estados Unidos eles têm uns aquecedor de mão, que é um pacotinho que você faz assim, e fica pegando fogo sua mão assim, por algumas horas. E eles botam por dentro da luva, botam por dentro da meia, e vão para a neve para poder fazer o bonequinho deles de neve, gente. Assim, criança é uma coisa maravilhosa. E para mim é isso, sabe? Você ter para onde voltar para esquentar. Você ter um lugar onde você sabe que você pode lidar com as situações mais frias, duras, difíceis que existem, mas você tem sempre a sua casa, o seu lar, para você se aquecer uns com os outros na presença de Deus, e que vai ter gente preocupada com você, gente interessada em você, em como você está indo. E é muito bom quando a gente é visto, mas uma maneira de você perceber o impacto que é alguém ser visto é você olhar por alguém. É muito legal quando alguém pergunta como eu estou. Algo mais poderoso ainda é quando, por meio de mim, Deus pode alcançar um coração que ainda não está sendo visto. E assim a gente vai dividindo as cargas uns dos outros, vendo todos e acolhendo pessoas e sendo essa família em torno da presença de Deus. Então, muito obrigado pelo esforço, pela demanda que foi você conseguir estar aqui numa quinta-feira, depois de um dia de trabalho, depois de tantas outras coisas, né? Estou vendo aqui umas crianças correndo de uniforme de escola. Eu acho isso tremendo, eu acho maravilhoso o envolvimento das famílias em não negociar e estar, mesmo com todas as dificuldades e as dinâmicas de criança, escola e tudo isso. Eu sei que amanhã é um dia normal. Eu vi depois o Bernardo ali depois de ter salvado milhares de vidas, graças ao SUS, ali, ó, mudando o Brasil, uma pessoa de cada vez, uma injeção de dipirona de cada vez. E tá ali, cara, né? Então eu acho isso muito precioso. Muito obrigado pelo esforço, e eu espero que, assim como as minhas criancinhas vinham para esquentar a mãozinha ali no ventilador, vocês também possam sair com o coração aquecido, ardendo, com um encontro
de Emaús, na estrada de Emaús, onde o Senhor se revela, onde Ele abre a palavra e o nosso coração volta a queimar. Onde você encontra sentido, você encontra missão, você encontra várias coisas que só na presença de Deus a gente pode experimentar, e eu oro para que você possa experimentar isso nesse fim de semana, hoje e amanhã, beleza? É isso, eu amo vocês, é uma alegria para mim poder ser o pastor aqui nessa casa e cultivar a presença de Deus junto com vocês. Bom, dessa vez eu não vim sozinho, embora não tenha trazido, né, minha família, mas eu trouxe alguém também que trabalha comigo lá nos Estados Unidos, chama Brenton Dowdy, e ele é o pastor de todos os times de adoração da sala de oração. Ele provavelmente é a pessoa mais ocupada que eu conheço nos últimos anos. Ele tem sido assim uma tremenda força para manter a sala de oração funcionando 24 horas e coordenar todos os times. Ele e a esposa dele, eles têm 5 filhos e um bebezinho, né, pequeno. E mesmo assim, toda semana eles abrem a casa para receber a gente vai no pequeno grupo deles. Toda quinta-feira eles cozinham alguma coisa para a gente comer, eles abrem a casa, eles recebem a gente, eles têm sido tão preciosos. E nesses últimos meses a gente descobriu que ele tinha a possibilidade de estar aqui com a gente, e a gente tomou vantagem dessa oportunidade e trouxe. Então a gente vai estar aqui hoje, amanhã ele vai estar liderando a oração, e no domingo também de manhã a gente vai estar aqui. Vai ser um culto especial, né? Vai ser bem legal. E é isso, meu amigo Brenton, bem-vindo. E aqui é Vitória, Espírito Santo, Brasil, BR. Thank you. Obrigado. Wow. I'm happy to be here with you guys. Estou feliz de poder estar aqui com vocês. The body of Christ is beautiful. O corpo de Cristo é lindo. Brazil has meant a lot to the House of Prayer in Kansas City. O Brasil tem significado muito para a casa de oração lá em Kansas City. Many people from here have been a strength and a significant source of encouragement to us. Muitas pessoas têm sido uma fonte de força e de encorajamento significativo para a gente lá. So it's a privilege for me to be here with you. Então para mim é um privilégio poder estar aqui hoje com vocês. So from Kansas City, thank you very much. Então desde Kansas City, muito obrigado para vocês. Yes. I want to talk to you guys about something that's not generally an exciting subject, Eu quero falar algo nessa noite com vocês que geralmente não é um assunto muito empolgante, but I believe it's good news. mas eu acredito que é parte das boas novas. And some of you, maybe this makes sense to you already, but I believe that the Holy Spirit is going to visit with revelation. Eu sei que alguns de vocês já estão experimentando isso de alguma forma, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar nessa noite com revelação. So let's just pause for a moment and ask the Holy Spirit to come and rest on us. Então vamos pausar um instante e pedir para o Espírito Santo vir sobre nós agora. Oh, Father, Pai, we ask for your tangible presence to be here. nós te pedimos pela presença tangível sua aqui. We ask for your Holy Spirit Pedimos pelo seu Espírito Santo to move in power que mova com poder at the sound of your word. ao som da tua palavra. As we talk tonight, Conforme nós falamos hoje à noite, bring revelation traga revelação to our minds para as nossas mentes, and to our hearts. para os nossos corações. Teach us Ensina-nos your ways, dos seus caminhos, that we would know you para que nós possamos te conhecer fully. plenamente. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So what I want to talk tonight about is suffering. Hoje eu quero falar nessa noite sobre sofrimento. We get plenty of suffering in our A lives. gente já tem bastante sofrimento nas nossas vidas We don't have to go looking for it. e a gente não precisa ir correr atrás deles. So I'm not talking about chasing that down E eu não estou, então, falando de maneira nenhuma de gente ir atrás de sofrer or running into it on purpose. ou entrando num problema de propósito. But what I want to talk to you about is, what are we supposed to do when it happens? Mas eu quero falar hoje com vocês o que nós devemos fazer ou como nós devemos agir quando isso acontece. And how could suffering be good news for us? E como o sofrimento pode também ser boas novas para nós.
This is what I believe, Isso é o que eu creio, that Jesus has redeemed suffering for all of us. que Jesus redime o sofrimento por nós. He took something that would have been wasted Ele pega algo que era um completo desperdício and turned it into something extremely valuable. e ele transforma essas coisas em algo tremendamente valioso. So, when these things happen to us, Então, quando essas coisas acontecem com a gente, I believe there is a grace eu acredito que existe graça that comes from the Holy que Spirit vem do Espírito Santo to increase our knowledge and understanding of para Jesus. aumentar o nosso conhecimento e a nossa revelação de Jesus. There is a way to know God in suffering that doesn't compare to anything else. Existe algo sobre conhecer Deus no contexto do sofrimento que não se compara com nada mais. And sometimes all it takes for us is to pursue righteousness E às vezes, tudo que é necessário para a gente experimentar isso é ir atrás da justiça and choose to do the right thing, e simplesmente escolher fazer as coisas certas. and suffering might be right around the corner. E às vezes a gente encontra o sofrimento na esquina seguinte. But Jesus said, "Blessed are you Mas Jesus ele falou: bem-aventurados são vocês when you are persecuted, quando vocês são perseguidos. and blessed are you E bem-aventurados são vocês when you face many trials, quando vocês enfrentam tribulações. and blessed are you Bem-aventurados são vocês when you're misunderstood, quando você é mal compreendido, for then you are like Christ." porque então você também é como Jesus. Now there's two parts to what I want to talk about tonight. Tem duas partes do que eu quero falar nessa noite. First, it's what Christ destroyed when he suffered for us. A primeira coisa é o que Cristo destruiu quando ele sofreu por nós. But then also what he redeemed for us. Mas eu também quero falar sobre aquilo que ele redimiu por nós. Because there's two realities that we're looking at right now. Porque nós estamos olhando para duas realidades agora. There is our eternal future reality Existe a realidade do nosso futuro destino and the one that we're living in e today. também existe a realidade do que estamos vivendo agora. Jesus at the cross, choosing to suffer for us, destroyed suffering for the believer for all of eternity. Jesus, ao morrer na cruz, ele redimiu e venceu o sofrimento na vida do crente futuramente para sempre. We were destined for that future. Nós estávamos destinados a esse futuro. Without Christ, we would have been separated from God in eternal suffering forever. Sem Cristo, nós estaríamos separados de Deus, destinados ao sofrimento para sempre. So that suffering is gone. We will Esse never face it. sofrimento já era, ele foi destruído e nós nunca vamos enfrentá-lo. Praise God. Graças a Deus. But Mas, I still suffer sometimes. às vezes eu ainda sofro. Anybody else? Alguém aqui também? So here's the interesting thing about suffering. E aqui está a coisa interessante sobre o sofrimento. We freely choose it on a regular É basis. que às vezes a gente mesmo escolhe eles de uma maneira até regular. Sometimes it's hard to connect it to God, Às vezes não está necessariamente conectado com Deus. but when it's about other things, it's a little bit easier for us. Outras coisas para a gente é mais fácil. Like working out, Como, tipo, fazer exercícios. because there's something valuable that we get out of it. Porque a gente consegue ver algo valioso em fazer aquilo. You guys are fighting for those gains. Vocês The tá muscles. lutando para ganhar aqueles músculos. I could show you mine and put you to shame. Eu posso mostrar os meus e envergonhar todos I vocês, think it's clear I don't work out. mas eu não vou Yeah. fazer isso. Mas é claro que eu não malho. Né? Another thing that's funny in our society, Mas outra coisa engraçada na nossa sociedade, ice baths. Do any of you guys do that? Ice bath, when you dip yourself in cold ice water? você, tipo, entrar dentro de uma bacia de gelo, tipo um banho de gelo. Anybody? Já in viu here? isso? Alguém já fez isso? No, no, they're like, no. Oh, one. Glória a Deus, He gets it. ele foi. There's a price to be paid for something that you get in return. Então, é algo que você paga um preço para receber um benefício. But Mas, there is something for us to understand existe algo para a gente poder entender about suffering in the kingdom. sobre o sofrimento no reino de Deus. I am so thankful to Jesus, Eu sou muito grato a Jesus, who from Isaiah we know porque todos nós sabemos em Isaías, has borne our griefs ele levou sobre nós, And ele carried levou our sobre si sorrows. as nossas
sofrimentos, né? Ele levou as nossas dores. And we esteemed him stricken, Mas nós o considerávamos maldito, rejected by God. rejeitado por Deus. But he was pierced for us, Mas ele foi perfurado por nós. crushed for our iniquities. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. And what happened to him E o que aconteceu com ele brought us peace. nos traz paz. He took the full weight Ele pegou o peso completo of humanity's suffering. do sofrimento da humanidade. And we know from the word, E nós sabemos da palavra he did it for the joy that was set before him. que ele fez isso porque havia uma alegria proposta diante dele. He's teaching us something about suffering. Ele está ensinando para a gente algo precioso sobre o sofrimento. That for a time, Que por um tempo it might be unpleasant, pode ser desagradável, but in the end, mas no fim there's great reward. existe uma grande recompensa. And now, because of his sacrifice Mas agora, por causa do sacrifício dele, for each one of us, para cada um de nós, there is now no condemnation. agora não existe mais nenhuma condenação contra nós. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So in that place, he took something away from us that we would have for the rest of eternity. Então, naquele momento, Jesus ele toma de nós, ele tira de nós algo que nos pertencia e que a gente está dentro disso para sempre. But he's given us another gift too. Mas ele nos dá outro presente. The suffering we experience today, Ele dá para a gente a oportunidade de, nos sofrimentos que vivemos hoje, he's reached down into the pit ele vai até o fundo do nosso poço and elevated it e nos exalta and dignified it e nos dá dignidade and made it something beautiful. e faz disso algo belo. Now when we suffer, Agora, quando nós sofremos, we get to be like our Savior. nós podemos nos parecer parecidos com o nosso Salvador. When we're misunderstood, Quando nós somos mal compreendidos, we get to understand what he felt. nós podemos entender o que ele sentiu. We get to identify Nós podemos nos identificar with God com Deus because of our suffering. por causa dos nossos sofrimentos. What a beautiful gift he would give us. Que presente maravilhoso que ele pode dar para a gente. All he had to do was not suffer. Tudo que ele podia fazer era não sofrer. That was his choice. Foi a escolha dele. And he would not have redeemed that for humanity. E ele não precisava ter redimido isso para a humanidade. But now it's something that kings do, Mas é algo que os reis fazem. what our Savior has done. E o nosso Salvador é muito mais excelente nisso. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. What is so unique about suffering for us now O que é tão único a respeito do sofrimento para a gente hoje is that every trial, é que em cada tribulação, every difficult situation cada situação difícil, is an invitation isso é convite to knowing God more. para conhecer mais Deus. And what I'm praying for E o que eu estou orando is for the shift in the body of é Christ para que haja uma mudança no corpo de Cristo, to, instead of just hunkering down de que em vez de a gente ficar só encolhido, to weather a storm, enquanto a gente está numa tempestade, we actually see the opportunity a gente possa ver isso como uma oportunidade to learn something more about our Savior. de aprender algo mais sobre o nosso Salvador. Just for a moment, just pause. Só por um instante agora, vamos pausar. What's going on in your O life que está acontecendo na sua vida that's causing pressure que está causando pressão, or pain, ou dor, challenge? desafio? What is there to learn about God? O que nós podemos aprender sobre Deus nisso? What if He's giving you a chance E se Ele estiver nos dando uma oportunidade to understand Him more? para compreendê-lo mais? This can shift everything for us. E isso pode mudar tudo para a gente. Now, what I'm not saying Eu não estou falando is that God does evil things. que Deus faz coisas ruins. He only does good things. Ele só faz coisas boas. But sometimes our version of good Mas às vezes a nossa versão de bom is not God's version of good. não é a mesma versão de bom de Deus. He's the one who defines what is good Somente Ele pode definir o que é bom for every one of your para lives. cada das nossas vidas.
The next thing to take note of in this beautiful exchange that Christ has given us Uma outra coisa que a gente pode perceber nessa incrível troca, nessa relação que Cristo está nos convidando, is that now we have a friend é que agora nós temos um amigo who can understand us que pode nos entender like no one else can. como mais ninguém pode. Sometimes we find comfort in a friend Às vezes a gente encontra conforto num amigo who knows our story. que conhece a nossa versão da história. And when something happens to E us, quando acontece alguma coisa com a gente, they're one of the few that can really understand what it means to us to go through it. são poucos aqueles que realmente conseguem entender o que está acontecendo com a gente. But the word says Mas a palavra de Deus fala we have a high priest de que nós temos um sumo sacerdote who is able to sympathize que é capaz de se simpatizar with us conosco in our weakness. nas nossas fraquezas. He knows what it feels like Ele sabe como é se sentir assim. to walk around on 2 feet, to walk on 2 feet, Ele sabe como é andar sobre dois pés to have a human e experience, ter uma experiência humana completa. to be rejected, Ser rejeitado, misunderstood, mal compreendido, mistreated, maltratado, lied about. mentido. He knows what it feels like. Ele sabe como é se sentir assim. He gets us like nobody Ele else. entende a gente como mais ninguém. But he doesn't just get us because he's been a human. Mas ele não entende a gente só porque ele foi um humano, Because of the cross, his Holy Spirit dwells in us. mas por causa da obra da cruz, o Espírito Santo habita hoje em todos nós. He knows exactly what you are Então ele experiencing, sabe exatamente o que você está experimentando. not just any other human, Não mais do que qualquer um outro ser humano, but your story. mas a sua história em particular. This is what takes that suffering É isso que pega e busca o sofrimento lá embaixo, that could have been a waste que poderia ser um simples desperdício, and dignifies it to something beautiful. e traz isso, dignidade, e torna essa história em algo belo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So now, Então, agora, what I want to invite you into eu quero convidar você, is to see the short window of time é para que você veja essa pequena janela de oportunidade that we have to know God this way. que nós podemos conhecer Deus dessa forma. We spoke in the beginning, remembering that suffering has been destroyed for the future of eternity. Nós falamos já no começo que o nosso sofrimento eterno, isso já foi vencido, completamente destruído. There's coming a day that it's gone Vai forever. chegar um dia onde sofrimento não existirá jamais. So for this little window of time, Então, nesse pequeno espaço de tempo que temos hoje, we have an opportunity nós temos uma oportunidade to know Christ in his de sufferings. conhecer Cristo por meio dos sofrimentos. Whatever we haven't tasted now, that Qualquer, opportunity is gone. qualquer coisa que a gente está sofrendo hoje, esse sofrimento não vai ser eterno, vai acabar. That makes every one of these moments E isso faz com que cada uma das coisas que a gente vive e sofre, precious to God. preciosos para Deus. It's the heart of Jesus É o coração de Jesus being open to you sendo aberto para a gente and the opportunity e uma oportunidade to hear him de ouvi-lo, and to know him. de conhecê-lo. And then for the rest of eternity, E para o resto da eternidade, you get to be a friend você pode ser um amigo of Christ de Cristo who's experienced the things he's que experienced. experimentou até mesmo as coisas que ele viveu. Think about how close you feel to someone when you've gone through something hard with them. Pensa o quão perto você se torna de alguém quando você vive um momento difícil com essa pessoa. And now the Spirit of God Agora, o Espírito de Deus has empowered you to have that shared experience with Christ. está capacitando cada um de vocês a ter essa mesma proximidade com Cristo. And for the rest of eternity, you can remember that you've been through these things Para que together. no resto da eternidade a gente possa olhar para trás e nos lembrar de que a gente viveu essas coisas juntamente com Ele. Like
good friends on the other side of a trial, como bons amigos, sempre depois dos problemas, looking back and olham para remembering trás e se lembram. what it was like E eles falam como era, como foi, and how it connected your e hearts como more. aquilo foi importante para a conexão de coração deles. What a gift from God. Que presente de Deus. As a reminder from the word of a story of how our perspective can be really off. Lembrete das escrituras sobre como a nossa perspectiva pode ser completamente errada. I want to talk about the story of Joseph. Eu quero compartilhar com vocês sobre a história de José. We know the story well. He had a dream Nós sabemos a história, ele teve um sonho that his brothers and family would bow down to him. de que os seus irmãos e a sua família, todo mundo ia se prostrar diante dele. And he lacked the maturity E ele teve a falta de maturidade to recognize it would be a bad idea to tell them about de that. pensar que talvez seria uma má ideia contar para todo mundo que eles iam se ajoelhar para ele. But what happens is so inappropriate. Mas o que aconteceu foi tão inapropriado, Because rather than just being offended or frustrated with their porque brother, em vez de simplesmente ficar ofendido ou frustrado com o irmão, their hearts are filled with hatred, o coração deles fica cheio de ódio. and they choose to try to kill him. E eles buscam uma oportunidade para matar o próprio irmão. Because of one brother's last-minute mercy, Por causa da misericórdia de um dos irmãos no último minuto, they settled to sell him to slavery instead. eles, em vez de matá-lo, decidiram vender ele como um escravo. I would call that a trial. Eu chamaria isso de uma aprovação. Then Joseph ends up, you know the story, Você sabe a história, como é que José acaba. he ends up getting favor. E ele recebe favor. But even there, when he does the right thing, Ele estava lá quando ele estava no lugar de fazer a coisa certa. he still suffers for it. Ele ainda sofria com aquela história. Ends up in prison Ainda mais, vai lá e acaba vivendo na prisão for something he never did. por algo que ele jamais fez. Then finally promoted to the highest position in the land. Finalmente ele tem favor e é promovido ao lugar mais alto que ele podia chegar. So that's the fast forward version. Essa é a versão muito, muito acelerada da história. But we end up at the end of Genesis, Mas a gente chega no finalzinho de Gênesis and Joseph's father Jacob is about to die. e o pai de José, que é Jacó, ele tá quase morrendo. And the brothers begin to be afraid. E aí os irmãos começam a ficar com medo, Because even though Joseph had been being kind to them, porque mesmo que José tenha sido bom com os irmãos, they feared that once their father died, he was going to turn on them and get his revenge. eles tinham medo de que quando o pai deles morresse, José faria a sua vingança com seus irmãos que o prejudicaram. It's a fair fear, É right? medo honesto, ou não é? You might have wondered that too. Você talvez pode ter pensado que eu faria a mesma coisa. I find a funny part of that story is that the brothers go and tell Joseph, hey, your father before he died told us to tell you to forgive us. Eu acho que é muito engraçado quando você está lendo que os irmãos de José falam para José, olha, o seu pai mandou a gente dizer para você que era para você perdoar a gente antes de você morrer, antes dele morrer. I would really like to know if that was a lie or not. Eu não sei, mas queria muito saber se isso era uma verdade ou uma mentira. At this point, you're doing anything to Porque protect esse yourself. ponto você está fazendo qualquer negócio para se proteger. But Joseph's response is Mas what we're coming to. A resposta de José é aquilo que realmente importa. He weeps with them Ele chora com os seus irmãos and reminds them, e lembra eles. what you did to me was meant for evil, O que vocês fizeram para mim era para ser mal, but God meant it for good. mas Deus conseguiu tornar isso em algo bom. He didn't just say Ele não apenas diz that I'm going to take bad things de que Deus vai pegar coisas ruins and make some good things happen because of them. e fazer alguma coisa boa no final por causa deles. Joseph boldly declared, José, ele ousadamente declara God meant this que Deus quis que fosse assim for good. para o bem. I don't know about you, Eu não sei sobre você, but that messes with my definition of good. mas isso zoa a minha definição, mexe com a minha definição de bom. But God sees things from a completely different perspective, Porque Deus, ele vê as coisas de uma perspectiva completamente diferente and his eternal good e na sua eterna bondade, will always prevail.
vai sempre prevalecer. So I'm going to lead us in a time of meditation. Eu quero guiar a gente, conduzir a gente num período de meditação. We could have the worship team A gente come. pode chamar o time de adoração para subir. We're going to take some time Nós vamos gastar uns momentos. to ask the Holy Spirit Nós vamos pedir o Espírito Santo to walk us through changing our perspective of some of the things that are going on. para que Ele possa mudar a nossa perspectiva sobre algumas coisas que estão acontecendo com a gente agora. And maybe we've only been able to see what's right in front of our face. Talvez a gente só conseguiu ver o que está exatamente acontecendo diante da gente. Joseph probably couldn't see past his brothers trying to hurt him. José provavelmente no começo não conseguia ver além dos seus irmãos querendo prejudicá-lo. He probably couldn't see past being sold into slavery. De repente José também não conseguia ver nada além do fato que ele tinha sido vendido como escravo ou lançado numa prisão. He probably couldn't see past those things. Provavelmente ele não conseguia perceber além disso. But there was a point Mas houve um momento that the revelation of God onde a revelação de Deus cleared up the whole story. limpou e arrumou toda a história. So let's wait on the Lord. Então vamos esperar no Senhor. And even if it helps, let's close our eyes for a moment. Talvez te ajude se você fechar os seus olhos por um instante. Imagine whatever this situation, or maybe more than one, is. Você pode imaginar ou lembrar a circunstância na qual você está ou algo que aconteceu. I want to encourage you E eu quero te encorajar. to imagine laying it at the feet of Jesus. Você está trazendo essa história e deixando ela aos pés de Jesus. And saying, I don't understand this, E você pode falar, eu não entendo isso, but I trust you, mas eu confio em ti. and I want to know you. E eu quero te conhecer aqui. And if there is something for me to learn about you, E se existe algo para eu poder aprender mais sobre ti, then I say, então eu digo, yes and amen. sim e amém. Let's just wait and let the Holy Spirit speak and see what he will pull up from Vamos that pit esperar alguns instantes na presença de Deus e ver como o Espírito Santo traz isso and redeem into glorious riches. e redime essa história em algo rico e glorioso. Speak, Holy Spirit. Fala, Espírito Santo. The difficult things that we go through, As coisas difíceis pelas quais a gente passa they're not just something to tolerate. não são algo apenas para a gente tolerar, suportar. They've been redeemed into treasure. Deus pode redimi-las e fazê-las preciosas. Jesus doesn't just understand our pain from afar. Jesus não entende as nossas dores apenas à distância. He is right there in the middle of it Ele with us. está no meio delas com a gente. So don't let suffering isolate you from God. Então, jamais permita o sofrimento isolar você de Deus. When it has the power to draw you close to him. Na verdade, use ele como um poder para poder te aproximar de Deus. So no matter what's going on in our lives, Então, não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, may we bless the Lord. nós bendizemos o Senhor. When we have plenty, Quando nós temos muito, let us bless the Lord. nós bendizemos o Senhor.
When we have little, Quando nós temos pouco, let us bless the Lord. nós bendizemos o Senhor. If things are easy, Quando as coisas estão fáceis, let us bless the a Lord. gente abençoa o Senhor. And things are hard, Mas quando as coisas estão difíceis, let us bless the Lord. nós também bendizemos o Senhor. And I invite you to stand. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. We turn our hearts to you, Father. Nós voltamos os nossos corações para Ti, Pai. We say, blessed are you, Nós dizemos, bendito és Tu, righteous one. você que é justo. All wisdom is yours. Toda a sabedoria é Tua. We declare Nós declaramos every good todo o bem and perfect gift, e dom perfeito it comes from you, vem de Ti, Father of lights. Pai das luzes. I want to extend an invitation now. Eu quero estender esse convite nessa noite. If you would like some friends to pray for you and contend with you Se você- in getting revelation, Se você gostaria de receber oração e ter amigos orando contigo, para que no meio do sofrimento você possa crescer na revelação e no conhecimento de Deus, of how to see the face of Jesus in the situations you're como facing, nós podemos ver a face de Cristo no meio dessas situações. I want to invite you to come. Quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente. You can come to the front or step in the aisle. Você pode vir até aqui à frente ou sair e ficar no corredor. I also want to invite anyone Também quero convidar qualquer outra pessoa who's wanting grace to be able to bless the Lord que deseja adorar e ser capaz de abençoar, bendizer o Senhor in every circumstance. em qualquer circunstância. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Continue to give us revelation. Continua dando pra gente revelação. Only you Só você could take something as hard as suffering consegue tornar algo duro e difícil and to turn it into something beautiful, e tornar isso em algo belo, something that we get to enjoy for eternity. algo que nós podemos nos alegrar juntos pela eternidade, Intimacy with you, God. em intimidade contigo. Blessed be the Lord. Bendito seja o Senhor. Blessed be the Lord. Se você faz parte do nosso time de líderes, você pode sair do seu lugar e encontrar alguém para poder orar. Vamos orar uns pelos outros e ministrar. Nosso time de ministração, vamos cobrir as pessoas e orar com elas nessa hora.
bless you, Lord. Nós te bendizemos, Senhor. The one who gives beauty for ashes. Você que traz beleza das cinzas. We bless the Lord Nós te bendizemos, Senhor, at all times, todo o tempo, in all seasons, em todas as in all estações, em todas as circumstances. circunstâncias. We bless the Lord. Nós te bendizemos, Senhor. Let's just begin to sing a new song. Vamos cantar para Ele uma nova Lift your canção. voices to the Lord. We bless Levanta you sua at all voz ao times. Senhor. Vamos levantar ao Senhor uma nova canção. May your praise ever be on our lips. Que o seu louvor esteja nos nossos lábios sempre. Queria convidar você, ainda de olhos no Senhor, com os olhos fixos no Senhor. Eu queria que você pedisse ao Senhor por espírito de sabedoria e de revelação, para que o Espírito do Senhor pudesse trazer para ti um novo significado a respeito de qualquer circunstância que você tenha vivido ou passado, que apenas Ele, na sua perfeita sabedoria, pode nos falar, pode nos conduzir, pode nos dar entendimento. No final da jornada do Jó, no final ele sai dizendo: eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu te vejo, agora eu vejo Deus. E eu acredito que
o Senhor deseja liberar sobre os nossos corações sabedoria e revelação, para que nós possamos chegar no final dessas circunstâncias e dizer: antes eu conhecia Deus de um jeito menor, inferior, mas agora eu vejo um novo aspecto dele. Eu vejo uma nova faceta de quem Deus é. Eu vejo um novo aspecto da sua beleza, da sua sabedoria, da sua liderança. Eu confio mais em Deus do que antes. Peça aí onde você está. Vem Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, toca os nossos corações agora. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo e toca-nos com sabedoria, toca-nos com revelação. Dá-nos entendimento do seu plano, revela-nos o seu caráter, mostra-nos a tua perfeita sabedoria, em nome de Jesus. Toca-nos, toca a nossa mente, ilumina nosso entendimento, toca no nosso coração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Existem coisas que nós vivemos que a gente permite isso crescer de uma maneira deformada no nosso coração, que nos leva para distante de Deus. Eu queria que a gente, diante do Senhor, pedisse ajuda ao Espírito Santo, para que essas coisas e dificuldades que acontecem na nossa vida pudessem ser meios pelos quais nós possamos nos aproximar de Deus, em vez de se distanciar de Deus. Em vez de se esconder, a gente dá mais um passo em direção à luz. Em vez da gente se fechar e se trancar, a gente dá mais um passo em direção à amizade com Deus. É uma decisão no coração. Nós não temos o controle do que acontece conosco, mas nós podemos ter uma decisão divina de que eu vou deixar isso me aproximar de Cristo. E isso que o inimigo propôs para o mal, essa dificuldade ou essa circunstância, eu não vou permitir isso me trazer para fora da presença de Deus. Não vou deixar isso esfriar meu coração, me distanciar do Senhor. Eu vou permitir isso me empurrar para mais perto de Deus. Eu vou buscá-lo mais. Eu vou conhecê-lo de uma nova maneira. Eu vou continuar lendo a minha Bíblia e perseguindo a revelação e o conhecimento de Deus. Eu não vou deixar a minha alma ficar abatida. Eu tomo uma decisão objetiva de ir em busca de tudo que Deus tem para mim. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Toca os nossos corações. Agora mesmo, Senhor. Aí onde você estiver, fala com Deus. Fala com o Senhor. Transforma isso na sua oração. Eu vou usar essas circunstâncias. Eu vou aproveitar essas circunstâncias. Seja morte, seja vida, seja perigo, tribulação, dificuldade, muito ou pouco. Eu vou deixar todas as coisas na minha vida cooperar para o meu bem. Eu vou deixar Deus usar toda e qualquer circunstância na minha vida para me trazer para mais perto dele. Deus, eu me submeto aos seus planos, eu me rendo a ti. Eu me prostro diante da sua soberania. Vem Espírito Santo, toca os nossos corações agora. Vem, Senhor, toca-nos. E faz aquilo que só você pode fazer no nosso homem interior. Caia sobre nós, Espírito de sabedoria e revelação.
As I was praying for you guys and praying for this, Hoje à tarde, enquanto eu estava orando por vocês, preparando para isso, I felt like the Lord showed me somebody that was having a twitching in their left eye. eu senti alguém que estava tendo uma irritação no olho esquerdo. But it was happening often and it was disruptive and Estava distracting. acontecendo muitas vezes, sendo bem desconfortável. And I also felt the Lord highlighting this. Somebody regularly is feeling just a heavy weight pressing on their chest. It's almost suffocating. Alguém também que estava lidando com uma pressão no peito que meio que se sentia sufocado. It gets hard to breathe. You don't even know why it's É happening. difícil sometimes. respirar, você não sabe nem explicar o que está acontecendo. So if that's you and you would like someone to pray for you, Se é você, alguém aqui, gostaria de orar por você. yes, please come. With both of those things, Qualquer uma dessas duas coisas. a broader category in case those aren't specific to anyone. Alguma coisa mais abrangente, não é específico Just- para uma pessoa só. Anxiety, Mas ansiedade, that weight that comes on, que é o peso que vem sobre você. and that can often be why our eyes are twitching Às vezes é porque o seu olho está coçando and feeling the weight on the chest. e o peso no seu peito acontecendo. So maybe it's broader than that. If you would like someone to pray for you, Isso talvez é um pouco mais do que só esse pequeno sintoma. Just Mas se the- você gostaria de receber oração específica that feeling of anxiousness sobre esse sentimento de ansiedade and being overwhelmed. que te domina. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Let's gather around these and pray. Vamos chegar perto dessas You can pessoas. ask specifically what's going on, Pode sair do seu lugar, pode conversar com essa pessoa, perguntar como você pode orar. how to agree. We ask for grace, Holy Spirit, Nós te pedimos por graça agora, Espírito Santo, to cast our cares on you. lançando as nossas ansiedades sobre você. I ask for deliverance Eu oro por libertação agora from weight do peso, and burdens fardo that aren't ours to que carry. não é nosso. Holy Spirit, Espírito Santo, bring life traz vida, and refreshing refrigério to these souls right now. para essas pessoas agora.
Pai, nós bendizemos Teu nome e tudo que o Senhor fez, falou nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós pedimos, continua falando e fazendo. Nós te damos espaço, liberdade. Ministra os nossos corações hoje ainda enquanto voltamos para casa, enquanto dormimos. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Muito obrigado por aquilo que o Senhor começou. Nós estamos cheios de expectativa por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Consagramos mais uma vez, Senhor, nossas vidas, nossas famílias a Ti. Cobre, protege, guarda. Livra-nos do mal. Vai dar-nos um dia mais na Tua presença. Te peço em nome de Jesus.